Como criar uma lista que pode mostrar e esconder itens num aplicativo Flutter, como essa que eu estou mostrando aqui no vídeo para você. Então assista o vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar como criar uma lista de painéis expansíveis que vai permitir que você crie list tiles que podem mostrar ou esconder um determinado item. E para isso nós vamos usar a widget Expansion Panel List, que é uma widget específica do Flutter para fazer isso. Então já aproveita, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, o projeto que a gente está usando aqui no momento, eu apenas configurei aqui uma classe de model, um modelo aqui para a gente chamado produto. Esse produto aqui ele tem um ID, um título, uma descrição e uma propriedade aqui que é opcional para a gente marcar se está mostrando se está expandido ou não, porque cada item da nossa lista vai ser então um Expansion Panel, tá certo? Bom, o que mais que essa classe ela faz? Então eu criei aqui uma função estática, como vocês estão vendo, chamado Generated Items, que basicamente ele vai retornar aqui uma lista de produtos que eu estou gerando aqui dinamicamente, Eu vou passar aqui um número de itens por parâmetro e eu vou retornar aqui vários produtos de forma aleatória, tá certo? Apenas para a gente ter alguns dados para a gente mostrar na nossa lista de produtos. Mas, obviamente, isso aqui funcionaria para qualquer dado, para qualquer consumo de API, de banco de dados que você venha a fazer no seu aplicativo, tá certo? Apenas para a gente ter alguns dados de teste. E aqui na nossa página principal, que é essa que vocês estão vendo aqui no nosso simulador, rodando o Hello, basicamente nós temos então a nossa final lista de produtos, chamado Products, e aqui eu vou acessar o Product, pronto, Generate Itens, e aqui eu estou gerando 8 itens. Poderia gerar quantos itens aqui fossem necessários. Bom, no nosso aplicativo principal nós temos uma App Bar, e a nossa Single Child Scroll View, porque como a gente vai trabalhar com uma lista, ou a gente utiliza um List View, ou a gente pode trabalhar com um Single Child Scroll View, tá certo? Então agora eu vou trabalhar aqui dentro, no lugar desse Hello. Bom, então para a gente trabalhar com a nossa Expansion List Panel, basicamente eu vou usar a Expansion Panel List, que vai ser então a classe aqui, a widget que nós vamos utilizar. Bom, essa widget, pessoal, basicamente ela vai ter aqui várias configurações diferentes, mas nós vamos utilizar aqui basicamente duas principais. Então vai ser a Expansion Callback, então toda vez que essa lista ela for expandida, ou seja, tiver uma alteração ali pela interação do usuário, a gente basicamente vai executar esse callback. Esse callback ele vai retornar aqui o índice do elemento da lista que a gente vai ter, e ele vai retornar também se ele vai estar expandido ou não. Então aqui is expanded, tá certo? Bom, e aqui a gente vai executar então esse callback. O que eu vou fazer nesse callback, pessoal? Basicamente então eu vou executar aqui um set state, tá? Vocês poderiam fazer o que vocês quisessem com essa informação, mas basicamente o que eu vou acessar? Eu vou acessar aqui o products do mesmo índice e eu vou acessar aquela propriedade isExpanded que eu mostrei aqui para vocês no model, olha. Então eu vou marcar ela recebendo aqui o contrário do isExpanded, tá certo? Então com isso a gente consegue fazer então uma alteração no estado de aberto e fechado do nosso item. Bom, isso foi o callback. E agora a gente tem o children. Então cada elemento desse expanded list, obviamente ele vai ter aqui um children, tá certo? E esse children é o que vai exibir agora tanto o título do panel quanto o conteúdo. Bom, então para esse children, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou usar aqui o próprio products que eu já tenho e eu vou fazer um map disso e no final eu já vou fazer aqui um toList para a gente não esquecer, certo? Bom, esse map, o que ele vai fazer? Ele vai ser um map de um expansion panel, então a gente precisa retornar um expansion panel, ou seja, um painel expansível, tá certo? Bom, e esse, basicamente aqui eu vou ter um product, e aqui eu vou rodar uma função, tá certo? Essa função, pessoal, basicamente ele vai me retornar um expansion panel, e o meu expansion panel, ele vai ter aqui várias propriedades. Então, a primeira é a isExpanded,
aqui vai ser o nosso product.isExpanded, certo? Para verificar se está expandido ou não. Nós vamos ter também outras propriedades, como por exemplo a canTapOnHeader. Então o que acontece? Quando você gera o Expansion Panel, basicamente ele vai ter aquele ícone para você fazer a expansão. Então se você quiser clicar sobre todo o list tile, você vai marcar essa opção aqui como true, tá certo? Se você quiser só no ícone, aí você marca essa opção aqui como falso. Bom, aí a gente vai ter o Header Builder, que basicamente então aqui vai ter um build context, e você também vai ter aqui um booleano que vai ter um isExpanded também, tá certo? Bom, o que esse item aqui basicamente ele vai fazer? Ele vai retornar aqui para a gente um list tile. Tá? Então, vou colocar aqui por padrão já o list tile, e aqui ele está, acho que eu tenho que tipar, então vamos colocar aqui um build context. Aqui ele colocou errado, ó. Então deixa eu só tirar aqui. isExpanded. No lugar do item aqui eu vou ter o product, e aqui o product.title, tá certo? Então basicamente é isso que a gente precisa fazer. E aí vejam que ele ainda está dizendo que a gente precisa de um parâmetro que é o body, né? Então vejam, eu tenho lá o meu isExpanded, o canTap, eu vou ter o meu header, que vai ter aqui um list tile, né, com um avatar e um texto, que vai ser o título do meu produto, mas eu também, saindo do meu header, eu vou ter aqui a propriedade body que eu preciso setar. E aí o body, pessoal, vai ser o conteúdo que vocês vão colocar dentro, né, do card de vocês. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é copiar aqui uma coluna, e aqui eu vou ter o meu product.description, e aqui uma imagem aleatória que eu vou pegar aqui da internet, tá certo? Poderia ser, como eu falei, qualquer conteúdo que você queira colocar nesse body. Pode ser um outro list tile, pode ser uma imagem, pode ser outra widget. Então aqui basicamente eu coloquei uma coluna, um texto, né, e uma imagem qualquer, tá certo? Então eu vou salvar agora, vou fazer aqui o hot reload. Então agora a gente já tem a nossa lista gerada. Então vejam que quando eu clico sobre o nosso Expansion Panel, né, ele vai fazer a abertura. Notem, pessoal, que essa abertura ela não é automática. Então, por que está sendo executada? Porque toda vez que eu clico num item, eu vou chamar esse expansion callback e nós estamos alterando aqui a propriedade isExpanded desse produto específico. E aqui no Expansion Panel, nós temos a propriedade isExpanded, que vai, né, mostrar ou não o item, tá certo? Outro item importante que eu falei para vocês, ó, é o canTapOnHeader, que está marcado como true. Então, com isso, a gente pode clicar em qualquer lugar aqui, olha, do cabeçalho do nosso Expansion Panel, tá certo? Aqui nós temos o nosso Header Builder, que é o que vocês estão vendo na tela, e o body aqui então vai ser o produto que está sendo aberto. Então vejam que no momento ele está abrindo aqui todos os produtos. Então ele não faz um toggle, né? Ele não deixa somente um produto aberto. Então ele vai abrir todos os produtos aqui na nossa lista. Então vamos lá, vamos supor que você queira, né, fazer abertura somente de um produto por vez. Como que você faz isso de forma automática? Então aqui, pessoal, ao invés de você usar um Expansion Panel List, você vai usar um Expansion List.radio, tá certo? E aí vai mudar um pouco ali algumas propriedades. Então agora o nosso Expansion Panel a gente vai trocar por um Expansion Panel Radio. A gente não vai ter mais essa propriedade aqui isExpanded e a gente precisa passar um valor, que seria como se fosse uma key. Tá? Então aqui basicamente a gente vai passar o product.id, né, que vai ser aqui único para cada um dos nossos produtos. Então agora eu vou atualizar e agora vejam que, né, somente um produto vai ser aberto por vez. Né? Então a gente tem essas duas funcionalidades no Expansion Panel, né, o Expansion Panel Radio e o Expansion Panel tradicional que eu mostrei para vocês ali anteriormente, tá certo? Então vejam que o Expansion Panel ele é bem flexível e você pode utilizar em várias partes do seu aplicativo, seja para notícia, seja para mostrar detalhes de um determinado item, seja numa página de configurações, por exemplo, para que você faça, né, você esconda ali as informações que são secundárias para um determinado item. Se vocês analisarem, essa interface aqui é bem similar, por exemplo, ao Gmail ali, né, quando você pode, por exemplo, clicar e expandir um determinado item ali do e-mail, né? Ou o Gmail
o Google Inbox, né? Melhor dizendo, que seria o e-mail antigo ali do Google, tá certo? Então, fica essa dica para vocês. Espero que você tenha gostado dessa nova widget, né? Se você ainda não conheceu, deixa o like aqui para ajudar o nosso canal a crescer e para apoiar o nosso canal. Compartilhe com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!